Mas, gente, tinha uma capinha toda bonitinha que eu não sei o que aconteceu, eu apaguei não sei como, não sei por quê. Eu apaguei outra, não essa, mas foi, né? Perdi. Mas estava escrito aqui, dor de cabeça, tinha uma cabeça, um monte de raio, e não tem mais. Tá bom? Foi mal. Aí, como vamos falar de dor de cabeça, por que que eu quero falar um pouco de dor de cabeça com vocês? Já comentei isso diversas vezes, nos casos que a gente observa, nos casos que a gente discute, que eu apresento para vocês, a pessoa escreve dor de cabeça. E dor de cabeça é um treco tão enorme na medicina chinesa que para a gente é a mesma coisa que nada essa informação. Se eu não tenho informações relacionadas a essa dor de cabeça, é só um evento abrangente que eu sei que está acontecendo algo na cabeça, mas ele não é específico. Eu não consigo tratar uma dor de cabeça simplesmente por falar, tem dor de cabeça, tá? Mas para a gente começar, eu trouxe lá do site da Sociedade Brasileira de Cefaleia só uma informação que eles trazem, né, de 2017, esse texto deles, que fala que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cefaleia, a enxaqueca, né, atinge em torno de 15% da população mundial. Então, eu costumo dizer, e isso não falo brincando, que a dor de cabeça, a enxaqueca, a cefaleia, ela é um dos carros-chefe da acupuntura. Muita gente vai atrás de tratamento de dor de cabeça com acupuntura. Então, compreender o que é essa dor de cabeça e quais as possibilidades de tratamento vão ajudar e muito como pensar, né, como investigar e como tratar isso daí. Ok? E aí, trago para vocês, lá no capítulo 10 do Suen, ele fala assim, ó, a dor de cabeça e outras enfermidades na cabeça pertencem à categoria de astenia da energia saudável na parte inferior e estenia da energia perversa na parte superior. Então, basicamente, a dor de cabeça é um bloqueio de energia saudável na parte inferior do corpo, enquanto que acaba tendo um excesso de patógeno na parte superior do corpo. Então eu começo a ter uma divisão, uma separação entre a parte superior e a parte inferior. Elas não estão se comunicando direito. E aí, se vocês lembrarem, já debati isso acho que algumas vezes com vocês, quem já fez ambulatório comigo, com certeza já ouviu isso. Problemas do alto, você vai começar a tratar pelo baixo. Por quê? Porque eles estão relacionados. Se uma coisa acontece em uma extremidade, é porque a outra está também com problema. E eu preciso conectar as duas. Eu ia até trazer um trechinho que ele fala assim, quando eu quero investigar a cabeça, eu observo a cauda. Então, ou seja, quando o problema está de um lado do corpo, eu olho para o outro. Porque o corpo é uma coisa só e os extremos só são representações diferentes de uma mesma peça. Então elas estão conectadas. E aí qual é a relação? Se o problema está no alto, o perverso está preso, está em excesso na parte superior, enquanto que o saudável está preso ou deficiente na parte interior. Ele está travado, ele não consegue circular, não consegue fazer com que movimente isso daí. E aí, o que a gente tem que pensar falando em dor de cabeça? Primeiro, da onde vem isso daí? Tem relação com um problema interno ou tem relação com um problema externo? Se é uma síndrome interna que está gerando a dor de cabeça, ela vai ser crônica, ela vai acontecer repetidas vezes na semana, no mês, no que for. Tá? E ela tem uma característica, mas ela pode ser intensa, claro que pode. Pega essas enxaquecas aí. Tem gente que tem enxaqueca desde a infância. E o negócio é bravo, é forte, mas ele não é agudo de tempo de existência.
Ele é agudo na força, na potência. Quando ele vem, ele chega chegando. Então, perceber se tá vindo, não, ó, mas é que eu saí ontem, e aí tava um vento gelado, e aí me deu dor de cabeça. Ó, então, eu tenho uma invasão do externo que gerou essa dor de cabeça. E aí eu vou ter dois tipos de tratamento completamente diferentes, né? Se é um problema que vem do externo ou se é um problema que vem do interno. E o que vai determinar se ela é de origem interna ou se ela é de origem externa? Não tanto, eu digo para vocês, os sintomas que essa dor traz. Porque dor de cabeça é dor de cabeça. Mas a agressividade pode ser diferente, por exemplo, a externa, ela vai acontecer do nada, e do mesmo jeito ela pode desaparecer do nada também, porque é algo que veio de fora, se o corpo conseguir eliminar, acabou. Agora, se ele não conseguir eliminar, de externo vai se transformar em síndrome interna. Mas, principalmente, desde quando isso está acontecendo? Ah, eu tenho dor de cabeça. Ah, é desde quando? Ah, começou semana passada. Ah, ela pode ter vindo de uma origem externa, mas ela já interiorizou. Ah, não, ó, começou ontem. Provavelmente ainda está no externo. Ó, não, faz 10 minutos que começou. Então, provavelmente mesmo veio de uma origem externa. Você sempre tem isso? Não. É muito raro. Mas ainda assim, pode o mesmo tipo de sintomatologia ter origem interna e ter origem externa. Agora, o que vai determinar isso daí? Diagnóstico. Mas principalmente, ó, tá acontecendo, começou agora. Ah, aconteceu alguma coisa, sentiu o vento, frio ou calor, ou ficou no sol, ou ficou na piscina, ou ficou no gelo, ou ficou, sei lá, com esse tempinho que começou a esfriar, lavou a casa. Então, você pode ter uma relação dos patógenos externos. Então, perguntem sempre de quando começou isso daí, por que isso começou. Ah, não sei, sempre tive. Então, já tem uma origem interna mais do que externa. E outra coisa, a característica da dor. Ou seja, como é a sua dor? É uma pressão? Ela lateja? Ela é uma fincada local? Ela fica indo e voltando? Quando você se mexe, ela piora? Quando você descansa, ela piora? Quando você come? Como é? Quais as características dela? Por quê? Cada tipo de dor de cabeça, cada tipo de característica da dor vai ter uma relação diferente com uma síndrome. Então, por exemplo, a gente fala de ascensão do yang do fígado. O yang ele é rápido, ele vai para o alto, claro, está acontecendo na cabeça, mas ele tem essa característica do dinamismo. Então, ó, ela é uma dor que ela vai ficar pulsando, ela vai ficar incomodando direto. E aí, provavelmente, quando eu bato o pé no chão, na caminhada ela piora. Quando vem luz, ela piora. Por quê? Eu já tenho muito yang no alto. Então, entendem como ele vai dar um pouco a característica da síndrome que pode estar relacionada? E aí a mesma coisa, você tem uma dor fixa, uma dor que, nossa, não é aqui, ó, é insuportável, parece que entra assim. Então ela é muito local. E aí isso vai ter uma relação maior com uma estase de sangue. Então saber a característica dessa dor vai nos direcionar um pouco para o nosso diagnóstico já. Como é a sua dor? Você consegue me explicar a sua dor? Ela está sempre no mesmo lugar, ela se move, é mais de manhã, é mais de tarde, é mais à noite, melhora quando você deita. Tirem mais informações, para quê? Para ver o que é essa dor de cabeça. A dor de cabeça é só a resposta. Não é o que está, ela não é a síndrome, ela é a resposta de uma síndrome. E aí, por exemplo, não, ó, dói só lá dentro da cabeça, é algo mais, é um incômodo diferente, não é aquele tipo de dor de cabeça normal. Então, já vem, por exemplo, isso tudo eu estou tirando do livro do Macioscia, tá? Ele fala de deficiência do rim. Por que deficiência do rim? O rim é quem alimenta a medula, e o cérebro é o mar das medulas. Então, se a medula está fraca, o cérebro também vai estar com algum problema. E ele vai relatar isso daí.
Então essa característica da dor já vai nos trazer também informações para que a gente possa discernir, descobrir melhor da onde vem isso daí. E aí no capítulo 69 do Suen, ele fala assim, ó, quando o homem for perturbado pelo frio perverso, o Yang subirá causando dor de cabeça. O frio vai ficar embaixo, o Yang vai subir. Então você vê que ele inverte um pouco aquilo lá do 10. O patógeno ficou embaixo, mas o Yang sobe muito forte. Por quê? Porque ele é expulso do baixo pelo frio. Então é uma possibilidade. Toda dor de cabeça vai ter relação direta com o Yang? Não obrigatoriamente. Por exemplo, como eu comentei do caso do rim ali. Ele está mais relacionado com uma deficiência do Jin, uma deficiência do Yin do que do Yang. Mas a cabeça é Yang. Ela é uma relação Yang do corpo, porque ela está no alto. Então é um sistema que eu preciso pensar. O Yang está chegando na cabeça de uma forma mais agressiva, por quê? No capítulo 80 do Suen, ele fala, quando a energia Yang ascende sem descer, vai causar dor de cabeça e enfermidades na região da cabeça. Então, olha novamente ele falando sobre o Yang preso no alto. Então, o problema é o Qi, é o Yang Qi? Não, o problema é ele preso lá, o problema é ele ascendendo para lá, o problema é ele sendo direcionado e ficando lá na cabeça. Ele tem que ir para a cabeça. A característica do Yang é estar em cima. Então, tudo que está no alto acaba tendo uma característica Yang. Por mais que a gente fale, mas o cérebro ele é mais da medula. A medula é Jin, Jin é Yin. Beleza. Mas se ele está lá no alto, ele tem uma característica Yang. E aí eu tenho relação do que com o cérebro, por exemplo? Do Shen. Então eu já começo a ver que, apesar de ser... Lembrem disso, Yin e Yang, gente, eu não consigo separar. Se eu separo Yin de Yang, é a morte. Então eles vão estar deslocados, eles vão estar separados, mas não rompido. Quando rompe essa ligação de Yin e Yang, não existe mais vida. E aí no capítulo 52 do Lin Shu, ele fala assim, os males causados pelos vários trajetos de Qi, pelos vários canais, são dor de cabeça, e ele vai falando de outras coisas, tontura, mal-estar, ele fala diversas coisas, mas ele começa já falando, a dor de cabeça pode ser causada por vários trajetos, por vários canais. Se ele pode ser causado por vários canais, ele também vai ter relação com os vários órgãos. E isso eu não trouxe para vocês, porque senão eu ia entupir aqui de referência, que ele vai falando, quando o calor do pulmão sobe, gera dor de cabeça. Quando o calor do baço sobe, gera dor de cabeça. Quando o calor... Todos os órgãos podem gerar dor de cabeça. Então, não adianta eu só saber que tem a dor de cabeça. Preciso de mais informações a respeito dela para poder definir realmente quem está relacionado com isso. E aí uma coisa que facilita muito o nosso tratamento é qual é o trajeto que essa dor faz. Aí a gente começa a ter outra visão que pode não ser quem está gerando a dor de cabeça, mas é por onde eu posso tratar essa dor de cabeça. Eu posso ir lá limpar a raiz, por exemplo, a dor de cabeça está vindo por conta de um problema no pulmão. Mas o canal do pulmão em si não chega lá na cabeça, não chega lá no topo, né? Ele chega até nariz, mas ele não chega lá no cérebro, não chega no alto. E aí, como é que eu posso falar que eu vou tratar a dor de cabeça pelo pulmão? Tem caminhos. Mas qual é o trajeto que essa dor faz? Eu sabendo o canal que isso acontece, eu posso utilizar, por exemplo, tratar a síndrome que eu vejo que está no pulmão. E isso vai me ajudar a tratar a dor de cabeça. Mas saber o trajeto que essa dor faz vai me ajudar a limpar essa dor de cabeça. Porque ela vai estar com relação ao trajeto.
A síndrome que gera a dor de cabeça pode estar no pulmão. O calor do pulmão, a secura no pulmão. Porém, tratar o pulmão imediatamente pode não aliviar essa dor de cabeça. E aí eu consigo aliviar olhando qual é o trajeto que isso está passando. Ok? Fala aqui, como saber, por exemplo, que é do pulmão. Isso é diagnóstico, Beth. Você vai ter que fazer o diagnóstico da pessoa e falar, ó, a síndrome que eu vejo aqui é essa. E a síndrome está relacionada ao pulmão. Então, provavelmente, o pulmão deve estar restringindo o fígado ou não consegue restringir o fígado, daí o yang do fígado sobe e pega todo o canal do fígado ou da vesícula, por exemplo. Então, você não sabe, não é obrigatório que você saiba, ó, a dor de cabeça é diretamente relacionada à síndrome do pulmão. Mas a síndrome que eu vejo aqui nesse caso, ela está vinculada mais ao pulmão. Portanto, provavelmente essa dor de cabeça vem dali. Então, falo para vocês, quanto a isso, deem uma olhada, novamente, no caderno seus que fala sobre síndromes e comparem síndromes de fígado, de rim, de coração relacionados ao yang. Vocês vão ver diversos sintomas idênticos. E aí, volto a dizer, não é um sintoma, um sinal que vai caracterizar uma síndrome. Eu preciso olhar o todo, que nem semana na terça-feira. O caso todo ali, que nem eu falei, ó, tá indo pro yin, tá indo pro yang, mas é repetidas vezes aqui, ele fala sobre o fígado, ele direciona muito para o fígado. Então, por mais que eu tenha outras síndromes ali, a mais evidente é a do fígado, então é ela que eu tenho que pensar primeiro. Então, essa é a questão de determinar a síndrome para falar, ó, isso é o principal, essa é minha raiz. Agora, as outras que estão sendo formadas, a partir do momento que eu começo a limpar a raiz, se elas são ramos, elas desaparecem. Se elas são raiz, elas permanecem. E aí eu começo a tratar depois outras síndromes. Está pegando, por exemplo, o canal de VB. E daí? Todos os canais são conectados, Bert. O Ti, ele movimenta-se no corpo. O Ti, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu não sei se vai fazer muito sentido, mas pensa assim, ó, o Ti do rim é o mesmo que o Ti do pulmão, que é o mesmo que o Ti do fígado, que é o mesmo que o Ti do baço, que é o mesmo que o Ti do coração. Agora, o Ti no coração, que a gente chama de Ti do coração, tem uma característica. O Ti do fígado, que está no fígado, entendem? Então, quando a gente fala Ti, gente, o Ti é um. Só que a relação de quem está dominando esse Ti é que vai me caracterizar a função desse Ti. Então, o Ti que é enviado, por exemplo, pelo fígado, tem a característica do livre fluxo, tem a característica da harmonização, tem a característica da geração. O Ti do coração tem a característica de mover o sangue, tem a característica de gerar o sangue, porém, o Ti é o mesmo. E da onde vem esse Ti? É o Ti que vem dos alimentos, que processa no estômago, que vai para o baço, do baço para o pulmão, pulmão, coração, coração, fígado, fígado, rim, e por aí vai. O Ti é um. Agora, por que a gente caracteriza síndrome? Ó, a partir do momento que eu vejo tudo o que está acontecendo, é o Ti no fígado que está deficiente. Agora, o que a gente costuma ver muito em ambulatório? Ó, o Ti do fígado está deficiente, mas o Ti do baço também tá, o Ti do rim também tá. Por quê? Acaba tendo essa relação do Ti estar deficiente. Só que ele está mais deficiente no fígado. E aí, que às vezes eu falo para vocês, ó, a síndrome está aqui no fígado, mas inicialmente, olha para o baço. Por quê? Porque o baço vai ajudar a produzir o Ti melhor. E aí, se o Ti produz melhor, eu já vou começar a suprir essa carência do fígado. E aí eu posso direcionar.
Então, isso com relação à dor de cabeça, mas não à geração dela. Por quê? Porque, o que eu posso dizer é assim, ó, todos os movimentos estão relacionados, certo? Estão todos conectados. Aí, quando eu tenho uma síndrome no pulmão, o pulmão começa a parar de gerar o rim e para de controlar o fígado. Então, é comum que a partir do problema do pulmão, eu comece a ter problemas no metabolismo, na fisiologia do rim e na fisiologia do fígado. Do mesmo jeito que se esse pulmão, por exemplo, está agressivo, o coração não consegue controlar e aí se desgasta mais. Ou quando ele começa a sugar demais o baço, que é a mãe. Então, perceba e lembra sempre disso, os movimentos estão todos relacionados. Eu não tenho como separar. Então, quando eu converso com vocês, por exemplo, nos debates dos casos, por que que eu falo, ó, esse sintoma que a pessoa reclama pode ter relação com isso, com aquilo, com 3, 4 órgãos diferentes, não é? Aí, no final, eu não costumo dizer, ó, o problema está aqui, e isso provavelmente está gerando isso, ou está vindo disso, entende? Está tudo sempre relacionado. Então, por mais que o trajeto da dor de cabeça seja de VB, às vezes a síndrome que está gerando esse bloqueio do canal de VB não é no VB, não é na vesícula. É só o canal da vesícula que está manifestando um bloqueio. Mas o problema real, a hora que eu olho a síndrome, está no pulmão. Aí o que eu vou sugerir? Esse bloqueio da vesícula vem por causa do pulmão. E aí completo com aquilo que eu falei. Eu posso começar a tratar essa dor de cabeça tratando o pulmão. Porém, posso utilizar do canal da vesícula para liberar a dor de cabeça. Fez um pouco mais de sentido? Isso, eu tenho uma questão de tratar a raiz e limpar o ramo. Não me impede, apesar do nosso foco ser sempre a raiz, não nos impede de ir lá e bater no ramo também, de limpar um ramo que está incomodando. Por isso a questão, qual é a sua queixa principal? Se a queixa principal é a dor de cabeça, o que eu vou fazer nesse caso aí? Eu vou utilizar alguns pontos para tratar a raiz que está no pulmão, mas eu vou dar foco para a dor de cabeça da pessoa. E aí a dor de cabeça, se está no canal da VB, provavelmente eu vou conseguir limpar utilizando o canal de VB. Ou até diminuindo o julgo do pulmão em cima da madeira. Então, são possibilidades que eu tenho. A partir do momento que eu sei qual é a origem, eu consigo compreender o porquê que esse sintoma está acontecendo e como tratá-lo, desde a raiz até o ramo. E aí eu escolho, não, eu quero tratar só a raiz. Não, ó, eu vou utilizar o ramo aqui para aliviar a dor dessa pessoa agora. Beleza? Como você vai definir a síndrome? Pulso, língua, sintomatologia. Pontos mu, pontos Beixu, pontos fonte. Então eu vou utilizar todo esse diagnóstico para olhar para todo o diagnóstico e falar, o problema está mais focado em tal órgão. E a hora que eu determino o órgão, pela sintomatologia eu consigo determinar se tem patógeno, pela língua, pelo pulso, pelos próprios sintomas. Não, tem muito calor aqui, o pulso está cheio, então é uma plenitude, é um calor em excesso. Agora, está acontecendo o que? A pessoa fica tonta, ela fala coisa com coisa. Opa, está relacionado ao coração. Não, a pessoa fica que... ela começa a esquentar à noite, ela
começa a ter desconforto na região de lombar e de joelho, ela tá com problema para defecar, para urinar, ela, opa, peraí, eu já estou relacionado mais com o rim. Ah, não, a pessoa fica mole o dia inteiro, sem ânimo, já acorda cansado, mas sente esse calor. Opa, ó, o direcionamento já está indo mais para o baço. Então, a hora que eu junto tudo no diagnóstico, eu posso falar, ó, a síndrome principal está ali. E o resto está relacionado. Então, voltando para nossa aulitis. E aí, no Soen, capítulo 28, eu fui pegando algumas coisinhas, tá? Tinham outras, mas eu peguei algumas só. Ele fala assim, ó, a dor de cabeça, o tinito, o enrijecimento dos 9 orifícios são causados pela afecção do estômago e do intestino. Olha só, a dor de cabeça pode vir pelo Yang-Min. Ah, mas tinita, fígado ou rim? É, principalmente. Mas o problema pode estar vindo de outro lugar. Quem está causando pode ser o fígado. Mas da onde vem? Do intestino, do estômago, do Yang-Min. Então, mas os orifícios superiores têm relação com o coração, cada um tem relação com o órgão, e aí ele está travando todos os orifícios, os superiores e os inferiores. O estômago conversa com todos os órgãos ali, o Yang-Min nutre todo mundo. Ele pode reagir em todos eles. Então, percebe que apesar da gente ter um direcionamento, eu preciso olhar como um todo. Tá? E aí, sobre a dor de cabeça do Yang-Min. Qual que é a relação que a gente tem? Olhem, trajeto. Qual é o trajeto do Yang-Min? E aí eu traria para vocês principalmente esse ramo do Yang-Min. Tá? Então, a dor de cabeça que tem relação com o estômago, com o Yang-Min, normalmente é uma dor de cabeça frontal. Ela vai estar mais, ou normalmente aparente, na parte frontal da cabeça, que é a que tem uma relação com o Yang-Min. Mas aí, eu quero trazer para vocês outra percepção que é, apesar de classicamente ser por aqui, o que a gente tem aqui também subindo? Canal de bexiga. Então, o canal de bexiga também pode estar associado a essa dor frontal. Tá? Mas, classicamente, a dor de cabeça na região frontal tem relação com o Yang-Min. No capítulo 31, ele diz assim, quando o paciente contrai a doença febril do lado de fora, pelo perverso externo, no primeiro dia ela vai ficar presa no canal Taiyan. E olha que curioso, o paciente contrai doença febril, doença de febre tem relação normalmente com o calor, e o Taiyan fica infectado pelo frio perverso. Pode ser o frio gerando calor dentro do corpo, pode ser o calor de fora gerando frio dentro do corpo, pode qualquer um dos dois, ok? O importante aqui é a doença que entra e fica no Taiyan pode gerar dor de cabeça, dor nas costas e na região lombar. E aí, se a gente pensa Taiyan, a gente vai ter a bexiga, principalmente, né? Que ela passa por toda a região hospital, parte superior da cabeça, até descer à frente, próximo aos olhos. Então, tudo isso aqui pode ser relacionado ao Taiyan? Pode. Se a gente for pegar o Taiyan de ID, o ID vai ter essa relação de cá, né? Cadê? Aqui, ó. Perdão. Então, eu vou ter principalmente aqui, eu nunca vi dor de cabeça na bochecha. Seria dor na bochecha, não dor de cabeça. Tá? Mas, lembrar que por ser Taiyan, ele tem contato com a bexiga.
Então, pode também vir do canal do ID e se manifestar no canal de bexiga? Pode. E aí, essa dor de cabeça vai ter mais esse trajeto. Ela costuma ser mais na região occipital. Já peguei caso em que era frontal? Acho que um. Mas a grande maioria dos casos de bexiga vai ocorrer na região posterior. Continuando, ele fala: quando a energia do fígado está restrita, bloqueada, ocorrerão síndromes de dor de cabeça. Canal de fígado vai lá para o vértice da cabeça. Só que passa pelo olho e pela frente, né? Pela parte frontal também. E aí, quando a gente fala de fígado, lembrem do parceirinho dele. A gente tem o VB. E aí, olha que coisa mais linda que é o VB na cabeça. Então, quando a gente fala de dor de cabeça relacionada à madeira, gente, pode pegar toda essa região. Desde a parte do final ali do hospital, do processo mastoide, até a região ocular. Então, a fronte também pode estar associada a fígado e VB? Pode. Então, quando a gente fala de dor de cabeça na cabeça inteira, uma possibilidade é o fígado vesícula, principalmente a vesícula. A outra é o rim, a outra é o coração. Porque eles têm relação com o mar da medula. E aí, a vesícula, gente, é o mestre dos mestres de trazer essa dor de cabeça. Por quê? Porque ela tem muito dinamismo de interno e externo. Ela é de muito movimento. E aí, se a gente lembrar quem causa mais problema de subir, de ascensão, e quem traz mais patógenos para o corpo, é o vento. E o vento se associa à madeira. Então, ele vai lesar preferentemente o fígado e a vesícula. Então, é muito comum que o tratamento de dor de cabeça esteja nesses dois. Mas obrigatoriamente vai ser? Não. Não é obrigatório. A gente pode ter outras possibilidades. Então, saber o trajeto por onde isso passa vale muito de informação de qual o trajeto está sendo afetado. E aí, se eu tenho o trajeto que está sendo afetado, eu posso ir lá e palpar, por exemplo, o ponto fonte, ver se reage. Posso palpar o ponto fenda, ver se reage. Posso palpar o ponto lô, ver se reage. Posso palpar o mu, ver se reage. O beixu. Então, a forma como eu utilizo, por exemplo, para saber quais os canais palpar é aonde está acontecendo a dor. Ah, é mais na parte lateral da cabeça, é superior e lateral. Ah, eu posso ter tanto vesícula quanto bexiga. Então, quem que eu vou ali apertar? Vesícula e bexiga. Inicialmente. Ah, nenhum dos dois melhora. Putz, será que está relacionado a rim? Eu vou lá e tateio o rim. Será que está relacionado a fígado? Vou lá, tateio o fígado. Ah, não, nenhum desses dois também melhorou. Putz, então quem que eu tenho ainda para pensar em cima? Eu posso pensar em TA, que é o mesmo canal da VB, e eu posso pensar em ID, intestino delgado, que é o mesmo da bexiga. E ali pode estar o ouro. Ah, mas o canal do ID não chega ali no topo da cabeça, mas a bexiga chega. E a bexiga e a vesícula são um mesmo canal, que é o canal Taiyan. Então, saber o trajeto dessa dor me direciona para qual canal eu vou trabalhar, ou buscar trabalhar, para saber se não é lá, não é lá. E, normalmente, quem está trabalhando já percebeu isso. Você aperta um ponto que tem relação com o TI, que está com problema, você começa a ter resposta imediatamente. Então, nossa, mudou. Não desapareceu, mas mudou de sensação. Então, se mudou de sensação comigo apertando aqui, prega a agulha lá. Vai melhorar mais ainda. Ainda mais se eu trabalhar essa agulha da maneira correta.
Então, saber a região por onde passa é, assim, extremamente importante. Qual o tipo, para saber se tem patógeno associado. Então, ele fala no capítulo 3 do Swain, se a doença partir de uma umidade perversa, uma umidade, um fleuma, a cabeça vai ficar pesada como se tivesse embrulhada. Então, não é uma dor gritante, não é uma dor aguda, é uma dor surda, é uma dor é desconfortável, mas não é que dói, é que incomoda. E aí o Maciocia fala, ó, a dor surda com sensação como se a cabeça estivesse embrulhada ou cheia de algodão, e a sensação de peso indica umidade ou fleuma. Então, o tipo de dor é importante para poder determinar, não, é local, é uma fincada, é só aqui que acontece. Ela pulsa? Não, ela é constante. Putz, eu tenho estase de sangue. Não, ela é só aqui, mas ela fica pulsando. Opa, eu tenho algo além da estase de sangue ali. Eu provavelmente tenho vento, ou tenho calor com essa estase. Por quê? Eu tenho um movimento nessa estase. Então, ele não é só uma estagnação de sangue. Eu tenho algo além. Então, a informação sobre a dor de cabeça, gente, pode ajudar a gente a discriminar como tratar essa dor de cabeça. E saber de quem está vindo, como está vindo. Tá? E no capítulo 47 do Swain, o Imperador Amarelo pergunta, alguém que tenha dor de cabeça durante muitos anos, como isso foi contraído? E o Thibaut fala, alguma parte do corpo deve ter sido invadida pelo frio perverso. Quando o frio perverso invade a medula óssea, o cérebro será invadido. Já que o cérebro toma parte importante na medula óssea, irá ocorrer a dor de cabeça e dor de dente. E aí a gente tem uma relação muito grande com o rim, nesses casos de enxaqueca muito crônica. Por quê? Porque o rim é quem nutre a medula. E a medula, o cérebro é o mar da medula. Então, se isso já está há muito tempo ali, peraí, o que está acontecendo de tanto tempo isso estar ali? E aí, normalmente, a enxaqueca, ela pode ter algum lugar preferencial, mas ela acontece esporadicamente em um lugar diferente, né? Ou é na cabeça toda, ou é temporal, ou é frontal, ou é no ápice, mas ela não fica, é sempre no mesmo lugar desde que eu comecei a ter. Normalmente ela muda. E sempre é no mesmo lugar. Teve o frio, invadiu, atacou o rim. Agora, isso daí já desenvolveu um problema num outro canal. Por isso sempre apresenta no vértice, sempre apresenta na fronte, sempre apresenta no hospital. Então, gente, essas informações, para entender a dor de cabeça, se for o seu caso para tratamento, mas eu tenho que saber a síndrome. Sim, você vai diagnosticar, mas a própria dor de cabeça pode te ajudar a identificar a síndrome, em muitos casos. Ok? No capítulo 55, quando a dor de cabeça do paciente for severa, o acuponto sobre a cabeça deve ser picado, detendo a picada, ou seja, parando a picada, quando a dor de cabeça for aliviada. Agora, recomendo a vocês, cuidado ao fazer isso. Por quê? Pensa assim, todo yang está na cabeça. Né? A gente já viu que tem uma relação com um acúmulo de yang no alto. A dor de cabeça está no alto, a agulha vai movimentar o Ti, vai trazer o Ti para a agulha. Se o Ti já está no alto, eu vou meio que concentrar mais esse Ti no alto. Então, o normal é que a dor aumente para depois melhorar. Porque aí o Ti vai começar a movimentar. Porque você vai direcionar esse Ti para baixo. Vale a pena? Na minha opinião, não. A minha forma de tratar normalmente eu vou lá para baixo, tento ir lá para o pé, para quê? Trazer esse yang que está bloqueado no alto, esse ti que está bloqueado no alto, para baixo. E isso já costuma aliviar a dor de cabeça. E aí eu posso tratar a cabeça. Então, um dos pontos que ele recomenda muito, por exemplo, para tratar de dor de cabeça, é o Baihui, o VG20. Por quê? Porque é a reunião dos canais.
Ou seja, independente o canal que está associado, eu tenho relação com o bairro e vai chegar a tratar. Ah, mas aí se eu vou direto para ele, é normal e é comum que a dor primeiro aumente para depois diminuir. E aqui, gente, eu só tenho essas considerações para deixar para vocês, que foi o que eu fui passando durante a aula, que eu coloquei no começo principalmente, que é qual o horário que isso acontece? É mais de manhã? É mais à tarde? É mais na hora do almoço? Ah, não, ó, sempre antes do almoço eu fico com fome. Tá, que horas que você almoça? Às 3 horas da tarde. Então vai comer, pô. Não tem dor de cabeça, você tem fome. Ah, não, ó, todo dia, 6 horas da manhã, acordo por causa de dor de cabeça. Opa, peraí, vamos ver lá como é que tá o intestino grosso. Vamos ver como é que tá o estômago. Tá? Então, o horário pode nos dizer muito. Se acontece muito de dia, tem mais relação com Yang. Se acontece mais de noite, tem mais relação com Yin. Então, essas possibilidades. A característica, como é essa dor? Ah, ela pulsa, ela move, ela é aguda, ela é lenta. Como é? Me explica, tenta me explicar a sua dor. Qual é a região, por onde passa a sua dor? Desde quando vem essa dor? Quão antigo isso é? Ah, não é o dia inteiro, mas, putz, desde os 10 anos de idade eu tenho dor de cabeça. Oh, peraí, já tem uma coisa aí mais a considerar. Ah, não, ó, começou depois que eu tive filho. Para a mulher, principalmente. Ah, fez cesárea? Fez. Pode ter relação com o bloqueio da cesárea. Pode ter relação com a mudança do corpo, do consumo do baço, do consumo do rim. Então, o evento que disparou, ah, não, ó, depois que minha mãe morreu, eu comecei a ter dor de cabeça. Opa, eu já tenho um emocional aí relacionado. Ah, então, o que desenvolveu isso? Qual a frequência? Ah, eu tenho enxaqueca. Ok, quantas vezes por semana? Ah, não, uma vez por mês. Não, só enxaqueca. Ah, uma vez por mês no final do mês. Quando eu recebo o pagamento do mês, passa a dor de cabeça. Ah, e aí, gente, isso daqui é muito importante. O que você faz que melhora ou que piora essa dor? Ó, essa dor é muito forte. Quando você caminha, a dor aumenta? Ah, não, ela diminui. Opa, informação. Quando você deita, ela melhora? Não, piora. Informação. Quando você come, nossa, eu não consigo comer, porque eu começo a mastigar, ela parece que vai explodir. Ah, não, ó, eu começo a comer e começa a passar. Então, isso vai nos dizer sobre excesso, sobre deficiência, se tem mais relação com o yin, se tem mais relação com o yang, o quê? Da onde está vindo essa dor de cabeça? E não a dor de cabeça em si, tá? Então, saber olhar para essas possibilidades, essa variedade de opções que a gente tem quando fala de dor. A dor de cabeça ainda é uma dor. Então, ter essas informações vai nos ajudar a perceber e saber como tratar e qual síndrome pode estar relacionado. Beleza? Queridos, por hoje é isso. Bom fim de semana para todos. Tenham boa noite. E nos vemos em breve, se Deus quiser.